Bom, nos últimos dias a torcida organizada independente fez um anúncio, convidando torcedores ali para se associarem à organizada. Essa publicidade foi realizada com imagens do São Paulo ali no Morumbi, com o símbolo do clube, e gerou uma certa revolta em boa parte da torcida comum do São Paulo. Gustavo Fernandes, juiz de direito, botou a boca no trombone e em uma postagem ele critica a ação da organizada, mas não só da organizada, mas também a incoerência do clube, que não fez absolutamente nada. Em sua postagem, em suas redes sociais, ele diz o seguinte, abre aspas: escudo e estádio sendo usados pela TTI, Torcida Tricolor Independente, na venda de título associativo, com camisa usando o símbolo do clube. Quanto São Paulo recebe ou abre mão de receber? Se abre mão, baseado em quê? Nenhum torcedor ou grupo de torcedores deve receber qualquer benesse que não esteja documentada com a devida contraprestação. Quem passa pano para isso é muito desavisado ou sonso. Fecha aspas, disse aí esse torcedor. Se não me engano, ele é sócio do clube, tá, rapaziada? Comente aqui abaixo o que você achou dessa postagem. Vale ressaltar que o São Paulo Futebol Clube, na gestão Massis, processou diversos torcedores, páginas, influenciadores que supostamente estariam usando a imagem do clube em suas redes sociais com fins lucrativos e por aí vai. A torcida tricolor PCD, por exemplo, foi ali um dos alvos de Arry Massis e sua corja imunda. Agora, quando a Independente faz, tá tudo certo? Tá tudo liberado? Ou seja, é um pouco de incoerência por parte do próprio clube, que diz que não pode mais usar a imagem do clube, não vou permitir ninguém usar a imagem do clube em benefício próprio para arrecadar dinheiro ou para ter benefício. Então, tá ligado? Mas a Independente pode. É complicado, rapaziada? No mínimo, é uma incoerência por parte do clube. Não vou nem entrar na seara de outras esferas aqui, porque, você sabe. Bom, o que você acha dessa situação? Comente aqui abaixo a sua opinião. Continuando com as informações e falando ainda sobre os bastidores polêmicos do clube, ontem no Clube Social do São Paulo, houve alguns protestos, Faixas com dizeres fora o Tem Aires, fora Dedé, foram vistos ali. Integrantes do movimento Nova Era Tricolor tiveram uma reuniãozinha com o presidente Arry Massis. Eles apresentaram uma carta com algumas reivindicações, todas elas relacionadas à condução do departamento de futebol do Clube do Morumbi. Durante a conversa, foi cobrado 3 medidas consideradas prioritárias ali para o segundo semestre deste ano. O grupo pede a redução do preço dos ingressos para R$20 nos setores popular, arquibancada e tal, em especial em jogos do Campeonato Brasileiro. Então, o setor popular hoje, que é a arquibancada norte, a amarela, que é ali por volta dos R$50, então eles pedem para que seja reduzido para 20. Eu pediria para reduzir para 10, tá? Só para constar. Mas enfim, o argumento deles é muito simples. Estádio cheio, você tem mais força, fortalece o time, tem aquele fator de campo que realmente vai pesar para os adversários ali, contra os adversários, Outra exigência é em relação aos jogos sem o Morumbi, porque tem muito show, tem muito evento que acontece e tal, e o São Paulo acaba levando jogos ali para Bragança, para Campinas, para Santos, muito longe, já chegou a levar jogos para fora do estado, bizarro. E aí, o que acontece? Esses sócios, eles estão cobrando, eles estão pedindo para que quando o São Paulo não tiver o Morumbi à disposição, o São Paulo leve os jogos para a capital. Não levar para interior nem nada, que os jogos sejam na capital, em estádios que estejam na capital. Aí você tem opções como o Allianz Parque, você tem o Neoquímica Arena, acho bem difícil, tá? Tem o Pacaembu, que é sintético, também acho difícil. Tem o Canindé, que teve um teste e não foi aprovado pela questão do gramado. E aí eu não sei se tem outro estádio ali de relevância. Tem o do Ibirapuera, que foi cogitado, mas dificilmente vai ser levado em consideração, Ou seja, esse grupo ele não quer que os jogos sejam levados para o Brinco de Ouro, para o estádio do Bragantino ou até na Vila Belmiro. E tem mais. No documento tem um pedido para negociar jogadores com baixo rendimento do atual elenco, tá, rapaziada? E mais, tem mais, lógico que tem mais, cara, foram muitas reivindicações. O grupo também pede mudanças na política de montagem do elenco, Querem jogadores a custo baixo, jogadores sem histórico de lesões recentes, jogadores com idade que não seja avançada e por aí vai. Além disso,
querem mais espaço para os meninos da base de Cotia no elenco profissional. Esse grupo aí que reivindica esses pontos, eles contam com mais de 100 sócios do clube, tá? Você concorda com essas reivindicações? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. São Paulo fez um jogo treino ontem, rapaziada, contra o Bragantino lá em Atibaia. O clube não publicou em suas redes sociais o resultado dessa partida, de novo, né? Mas em apuração a informação que chega é que foi 0-0. Segundo empate seguido do São Paulo em jogos treinos, né? Tinha empatado em 2-2 com o Juventus da Moca e agora em 0-0. São Paulo ainda planeja mais 4 jogos treinos até o retorno dos campeonatos. A diretoria já acertou uma atividade contra o Santo André para o próximo sábado e também na semana seguinte, numa sexta-feira, dia 17, será contra a Ferroviária, tá? Os 2 jogos realizados no CT da Barra Funda sem transmissão ao vivo, tá? O São Paulo chegou a negociar um jogo treino com o Internacional, seria no dia 12 de julho no Beira-Rio, mas já está descartada, pois os clubes não chegaram a um acordo. A avaliação do clube do Morumbi é que fazer esses testes, esses jogos treinos no CT da Barra Funda é muito mais vantajoso aí, porque não vai ter deslocamentos, não vai ter custo com deslocamento, então é muito melhor para o São Paulo fazer o jogo em casa. E lembra daquelas reivindicações aí do grupo de sócios do São Paulo? Pois bem, uma delas é em relação a negociar jogadores com baixo rendimento. Na sua opinião, isso se aplicaria ao Carlos Coronel? Comente aqui abaixo. Bom, Carlos Coronel entrou na mira do Orlando City dos Estados Unidos. A informação foi trazida pelo jornalista João Pedro Cunha. O clube norte-americano já teria até mesmo realizado sondagens pelo goleiro tricolor. Ainda não foi formalizada nenhuma proposta oficial pelo paraguaio, né? Brasileiro naturalizado paraguaio. Porém, Carlos Coronel, rapaziada, é monitorado aí de perto pelo Orlando City já há algum tempo, tá? Teve um outro clube que realizou uma sondagem por Coronel, mas esse clube não teve seu nome revelado até o momento dessa gravação. O São Paulo afirma que conta com o Carlos Coronel para a sequência da temporada, tanto que já liberou o Yang e o Felipe Preis para procurarem um novo clube, já que vão promover o João Pedro, que jogou ontem pela base, né? Mas será o terceiro goleiro do tricolor. Se chegar uma proposta aí por Coronel, São Paulo promete não facilitar a sua saída. O tricolor só libera mediante uma boa compensação financeira ali, considerada bem atraente, né? Se chegar uma oferta aí, você venderia o Carlos Coronel? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que ele fez acho que 3 jogos só pelo São Paulo, os 3 pela Copa Sul-Americana. Não jogou no Paulistão e não jogou no Campeonato Brasileiro ainda. O goleiro chegou neste ano ao tricolor, tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2028, tá com 29 anos de idade. E o São Paulo tem interesse na contratação de Everton Cebolinha, né? Já foi especulado algumas possíveis situações aí de negociações pela sua contratação, como por exemplo uma troca envolvendo o Marcos Antônio. O atacante não está nos planos do Flamengo e já recentemente, né, afirmou publicamente que não renovaria o seu contrato por lá. A partir desse mês, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. E sua saída do Fla na próxima janela que vai abrir vem ganhando cada vez mais força, mas há vários clubes de olho em sua contratação, como o Grêmio, Vasco, Internacional, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Todos estão de olho além do São Paulo. Aliás, graças ao Fluminense, a gente soube aí o valor que o Flamengo pede para negociar o atacante. O Fla pede cerca de 1,5 milhão de euros para vender o Cebolinha. Vai dar mais ou menos quase 9 milhões de reais na cotação atual, tá? O São Paulo acabou de contratar o Vitor Sá, que vem para ser titular, mas o Ferreirinha vem recebendo algumas sondagens do exterior e deve receber propostas na próxima janela, sendo um grande ativo do clube para vender, né? Já que o São Paulo precisa arrecadar muita grana para fechar o ano no azul. Em caso de saída do Ferreirinha, se você fosse da diretoria do São Paulo, o diretor executivo, o homem da caneta, você tentaria a contratação de Everton Cebolinha? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo segue de olho no Cebolinha sim, tá? Cogitou até mesmo oferecer um pré-contrato para o jogador, para ele chegar no próximo ano, mas não avançou. É um nome que agrada e para mim agrada muito mais, né, na minha visão, agrada muito mais do que o Vitor Sá, mas é só a minha opinião, quero muito saber a sua, comente aqui abaixo, tamo junto. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Reservas. O São Paulo entrou com a seguinte forma com os 2 times que o São Paulo usou. Ó, Coronel no primeiro quadro ali, que a gente fala, né? O primeiro tempo. Coronel, Mike, Arboleda, Isaac e Wendel. Hugo, Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Caleri e Cauli, tá? Aí na etapa final, no segundo tempo, o São Paulo usou Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório, Enzo Dias, Pablo Maia, Danielzinho, André Silva, TT, Tapia
e Ferreirinha. Esse foi o time que o São Paulo usou. O São Paulo teve os desfalques de Sabino e Lucas Moura, que seguem em tratamento no departamento médico. Vitor Sá também não participou da atividade e ficou na capital paulista realizando aí trabalhos de aprimoramento. Arboleda e Mike, reintegrados nesta temporada, participaram da partida. É o segundo jogo treino do São Paulo que terminou empatado nesta pausa aí para a Copa do Mundo, né? A gente sabe, na semana passada o Tricolor empatou 2-2 aí com o Juventus. Para vocês, né? O Arboleda volta e será o titular agora de vez aí do time, já que o Dorival entende que o Arboleda também é um dos principais, ou o principal zagueiro dessa zaga do São Paulo, tá? E também o Mike, que foi reintegrado, já que ele teria sido afastado também pelo Rui Costa. A gente sabe aí que depois que o Rui Costa saiu, o Mike foi reintegrado, o Arboleda também foi reintegrado, então o Dorival aí já avaliou os jogadores e quer contar também com esses dois jogadores. Ainda falando da lateral direita, o São Paulo já, né, conversou com o Cédric, que ele pode procurar um outro clube, se ele achar. Eles vão aí, então, São Paulo e Cédric, fazer um acordo amigável, né? Aqueles que saem, o São Paulo fica pagando de qualquer forma. E aí, o Cédric sai e o São Paulo prefere também dar mais oportunidades para o Mike agora, galera. No ataque, como a gente leu aqui também, o Vitor Sá ainda não está pronto para jogar, vai aprimorando a forma física. O Lucas Moura, né, deixou as muletas agora recentemente, não vai precisar mais de muletas. O Lucas também continua fazendo aí a fisioterapia, mas ainda sem prazo para retorno. E ainda falando em ataque, o São Paulo busca aí um meio atacante no mercado, ainda está com essa expectativa de contratar um zagueiro, né? E o volante, que o São Paulo está próximo de anunciar aí, que é o Newton do Botafogo, já que São Paulo e Botafogo e o Newton já se acertaram. Como eu falei ontem lá no outro canal também, como a gente bem sabe, eu creio que muitos de vocês sabem também, mas a gente reforça aqui, a negociação para ser concretizada, o Ferrarese agora tem que dar o ok, né, para o São Paulo, para o Botafogo, para fechar, já que o São Paulo deve valores aí ao Ferrarese e os empresários do Ferrarese querem receber aí esses valores. Bora falar um pouquinho de campo. Com a eliminação do Paraguai, o Bobadilla está de volta ao São Paulo. O tricolor ainda aguarda propostas pelo volante, entende que ele foi um jogador que pode ter se valorizado na Copa e que pode chegar a alguma coisa nesse quesito. A gente conversou logo um pouquinho depois da eliminação do Paraguai com o staff do jogador, que nos afirmou que a tendência, inclusive, é do Bobadilla ter alguns dias de férias ali depois da participação da Copa do Mundo, a tendência de pelo menos uma semana de férias, no mínimo, para ele poder descansar, se recuperar e dessa eliminação, e aí logo depois ele já se reapresentaria para o São Paulo. Se ele pegar uma semana de férias, estamos no dia 5, ele voltaria talvez no dia 12, dia 13 aos trabalhos. Em uma semana, acho que depois de uma Copa do Mundo, acho que ele conseguiria se recuperar e se recondicionar fisicamente para estar disponível para a partida contra o Atlético Paranaense, caso não pinte proposta. Mas assim, antes da Copa do Mundo, o Bobadilla e seu staff, eles acreditavam mesmo que o jogador poderia se valorizar e ser um jogador importante para o Paraguai. E no jogo importante contra a França, ele acabou ficando no banco de reservas, acabou perdendo espaço. Então eu acredito, tá, um feeling meu, conversando com as partes ali, de que por mais que eles não cravem, não, vamos ver como é que vai ser um mercado, como o mercado vai corresponder, acho muito difícil de chegar a uma proposta, porque o Bobadilla não foi um grande destaque, né? Diferentemente de outros nomes, por exemplo, eu vejo que o Galarza foi um nome que cresceu bastante, o Maurício também do Palmeiras foi um nome que acabou crescendo, então eu vejo mais outros jogadores, o próprio goleiro também, o Orlando Gil, que também se destacou, do que propriamente o Bobadilla. Então acredito eu que todo aquele plano orquestrado pelas partes de que a Copa do Mundo seria o diferencial para o Bobadilla se destacar e vir uma boa proposta, acredito que não deve acontecer e o Bobadilla deve permanecer no São Paulo. Ontem, Aires, ele anunciou um impedimento dele para estar comandando o julgamento do Dedé. Ele enviou uma nota oficial, a gente recebeu essa nota oficial através da sua assessoria de imprensa. O presidente do Conselho Deliberativo, ele divulgou uma nota oficial informando que não presidirá a sessão que julgará o mérito da apresentação contra o conselheiro Antônio Donizete Gonçalves, que é o Dedé, que vai acontecer no próximo dia 13. Segundo ontem, a decisão foi tomada após um contato telefônico ocorrido na última sexta-feira, e embora tenha começado ali com um caráter mais de contexto social,
eles foram discutidos ali também relacionados a alguns temas do processo, como o rito do julgamento e o quórum necessário e tudo mais. E aí, diante desse cenário, o presidente decidiu que sua participação poderia gerar alguns questionamentos sobre a sua imparcialidade dentro do processo e da condução da sessão. Na nota, o Outen afirma que o impedimento tem como objetivo preservar a lisura, a independência e a credibilidade do julgamento, reforçando seu compromisso com o Estatuto, o regimento interno e os princípios da ética, transparência e imparcialidade. Então é bem provável que toda essa reunião seja do João Farias, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O que você achou dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários, e nossa boca de urna, pelo menos por enquanto, está bem dividido essa questão da expulsão do Dedé. Vamos aguardar no dia 13 para a gente ver se de fato teremos aí a expulsão, tá? Aproveitando o gancho, o Outen Aires destituiu da Comissão de Ética o Maria Patinho, que era o presidente da Comissão de Ética, e também o Marcelo Nelli, que é conhecido como Marcelo Gato. O Patinho foi porque na alegação do Outen faltou imparcialidade por parte do Patinho, que ele teria votado mais por questões políticas do que propriamente por questões jurídicas. E por conta disso, ele, como presidente do Conselho Deliberativo, acredita que realmente ele não fez ali o que deveria ter sido feito, então ele tirou esses dois. O Marcelo Gato é muito por conta, inclusive está na nota, de uma aproximação que o Gato tem com um empresário de futebol, e a gente soube, esse empresário é nada mais, nada menos do que Juliano Bertolucci, que tem tido aí, né, uma certa aproximação do São Paulo há um bom tempo. E aí ele nomeou um novo presidente da Comissão de Ética, que é o Mário Braga. Então, a partir de agora, o Braga que vai cuidar dessa Comissão de Ética, ele que será o presidente da comissão. Esse assunto aí pegou fogo, foi bem conversado ali internamente, tem pessoas ali que acreditam que é mais um ato político aí do Outen para tentar ter cada vez mais força ali na Comissão de Ética, mas foi um movimento que ele acabou fazendo também nesta semana, tá? Acho que a gente terminou um pouquinho de bastidores políticos. Questionamento da nossa produção, que é se a contratação do Vitor Sá ameniza a situação no mercado da bola. A contratação do Vitor Sá, ela preencheu sim uma carência vista pelo técnico Dorival Júnior. Mais um atacante para atuar pelos lados. O treinador de São Paulo tratava a chegada de um jogador da posição como uma prioridade no mercado. O setor passou por mudanças ao longo do ano. Dos sete reforços contratados em 2026, 2 atuam pelas pontas. Arthur reforçou o time em março, emprestado pelo Botafogo, e o Vitor Sá foi anunciado nessa semana. O Arthur foi contratado ainda durante a gestão de Roger Machado e virou titular quase de forma imediata. Até aqui, 17 partidas, 3 gols e 2 assistências. Além dos 2 reforços, Dorival tem outras opções para o setor. Ferreirinha, o André Silva, que já jogou por esses lados, né? O Luca e o TT, que também disputam espaço no ataque do São Paulo. O Ferreira foi o jogador mais utilizado entre eles até aqui. A aposta de Roger na equipe titular, o atacante ganhou sequência e viveu seu melhor momento na temporada. Foram 26 partidas e 4 gols marcados. O André Silva alterna entre as funções de centroavante e atacante pelos lados até a chegada do Dorival Júnior, que, com o Dorival, passou a atuar como o reserva imediato do Luciano, como o falso camisa 10, jogando atrás dos atacantes. O jogador voltou de lesão em fevereiro, fez 18 partidas na temporada e ainda não balançou as redes em 2026. Em sua segunda temporada entre os profissionais, o Luca teve menos oportunidades. Jogou 16 partidas e também não marcou gol. Paralelamente, o jovem tem revezado entre o elenco principal e a equipe também do Sub-20. O TT estreou entre os profissionais em abril contra o Internacional e era a aposta grande de Roger Machado. O Roger tinha um carinho muito grande pelo TT. Desde então, participou só de 7 partidas e também não marcou nenhum gol. Desde que chegou ao São Paulo, o Dorival tem apostado em um sistema com atacantes pelos lados e a tendência é manter essa estratégia na sequência da temporada. Com a chegada de Vitor Sá, o treinador ganha mais uma alternativa para o setor e aumenta a concorrência para uma vaga no ataque. E aí, o nosso questionamento que eu vou passar para você, mas antes eu vou dar a minha opinião, Matheusão. Na minha opinião, não ameniza a situação de mercado do São Paulo, que é um mercado terrível do São Paulo. O São Paulo está, não sei, quase um mês parado. A janela de transferência já abriu há 2, 3 semanas. E o São Paulo fez uma contratação, que é um jogador que, na minha opinião, não... Ok, era uma lacuna para o Dorival, mas não é aquele cara que você fala, porra, agora sim. Contratamos um cara que vai mudar o patamar do São Paulo. Não é esse cara. É um cara que vai ganhar um alto salário, numa idade um pouco mais elevada. E o São Paulo não contratou ainda um zagueiro, que para mim é prioridade número 1. Não contratou um volante,
que tratam como prioridade número 1, São Paulo não fez nenhuma dessas movimentações. O São Paulo tenta todo mundo. E não conseguiu ninguém até agora. Para mim, o ponto principal, e por que não ameniza? Para mim, a zaga do São Paulo tinha que ser prioridade número 0, não é nem número 1. O Arboleda foi reintegrado porque o São Paulo fez um mercado da bola incompetente. Incompetente, não conseguiu contratar nenhum zagueiro até aqui. No dia 4 de julho, o São Paulo não conseguiu fechar com nenhum zagueiro. Acho que, pelas suas reações, Matheusão, acho que você concorda que não ameniza nem um pouco, né, a situação de mercado de São Paulo. Concordo plenamente, não ameniza nem um pouco. Na realidade, eu fico com um sentimento agridoce com relação a isso, porque ao passo que o São Paulo não consegue se estabelecer no mercado de jogadores, não apenas essa contratação do Vitor Sá, e depois eu entro no mérito da contratação em si, mas, ao mesmo tempo, o São Paulo deixa de contratar, e talvez isso não seja nem ruim assim, porque as contratações do São Paulo, essas são feitas aí ao Lucas Ramon, ao Danielzinho, que depois deu uma caidinha, assim, mas normalmente o mercado do São Paulo não tem sido bom, né? A última janela do São Paulo, a janela no final, no caso de 2026, e com a abertura até o final ali, foi terrível, né? São Paulo repatriou Emiliano Rigoni, trouxe o Rafael Dolói, enfim, no final pegou o Matheus Doria, que se apresentou em fevereiro, e aí depois, 2 meses depois, já não faz mais parte do plantel do São Paulo. Enfim, o mercado do São Paulo tem sido tenebroso, e isso muito por conta da situação financeira do clube. São Paulo não tem como competir. Nesse mercado, o São Paulo apresentou interesses no Arthur Chaves, que era do Avaí, estava jogando, foi Portugal, depois para a Alemanha, também no Domingos Duarte, português, que estava no Getafe, no Vitor Sá e no Newton no Botafogo, né? Concretamente, assim. E deles, nenhum resultou em nada frutífero, justamente porque o São Paulo não tem poder de barganha. São Paulo não tem como competir com outras equipes no mercado. São Paulo não tem poder de sedução. São Paulo é um time que propaga o fracasso. São Paulo se apresenta como um time que deve dinheiro. São Paulo se apresenta como um time que deve vencimento aos jogadores, direitos de imagem. O próprio treinador já explanou isso em uma coletiva. É um time que, sinceramente, não apresenta nenhuma estabilidade. E aí, vamos entrar no mérito do Vitor Sá, contrata um atacante de beirada. Aí, até então, você poderia falar, nossa, mas é um atacante de beirada, ok. Mas aí vem 2 questões. Primeiro, a necessidade de São Paulo contratar mais atacantes. Seria uma prioridade da equipe no mercado trazer um atacante. E o segundo aspecto é justamente o salarial, porque ele vem recebendo determinados vencimentos até o final deste ano, depois muda a chave. E essa mudança de chave faz com que haja um gatilho que aumente o salário dele para a casa do 1 milhão. E aumentando o salário dele para a casa do 1 milhão vai inflacionar o próprio mercado interno do São Paulo. As renovações vão passar a ter parâmetros nesse sentido, tendo em vista que o Vitor Sá é um forasteiro, por assim dizer, porque ele está chegando agora e já vem com o salário nesse Jaez. E aí, como é que vão ficar as renovações de jogadores que estão aqui há anos? Jogadores que já passaram pelo pior no São Paulo, passaram por altos e baixos. Essas renovações vão ter como parâmetro o salário de um cara que não apresentou nada pelo São Paulo ainda. Sinceramente, alguém acompanhou o Vitor Sá no Krasnodar? Você pode ter lembranças do Vitor Sá no Botafogo, mas alguém acompanhou? Ah, mas ele tem bons números. Mas acompanhou o Vitor Sá? Justifica ele receber salário na casa de 1 milhão, salário de Lucas Moura, salário de Caleri, que são, aí brigam para ser ídolos do clube, salário de Luciano? Eu, sinceramente, eu acho esse mercado do São Paulo realmente trazer o Vitor Sá não ameniza. Eu acho que piora a situação nesse sentido, principalmente porque faz com que haja uma guerra interna por vencimentos maiores, e eu não sei se ele vai chegar cumprindo aquilo que, por exemplo, o Arthur chegou, né? O Arthur realmente caiu bem com a camisa do São Paulo, chegou emprestado, mas chegou bem. Eu acho que é um jogador que atua, assim, ele é o oposto, né? Enquanto o Vitor Sá atua na esquerda sendo destro, o Arthur atua na direita sendo canhoto, né? Eles ali meio que se complementam, mas o Arthur realmente chegou bem, e a tendência é que ele não fique. O São Paulo não vai ter 6 milhões de euros para contratar o Arthur. E o Vitor Sá, que chega com esse contrato longo, que vai aumentar salários e não apresentou nada ainda. Eu, sinceramente, eu acho que esse mercado, trazendo apenas o Vitor Sá por enquanto, tá piorado pro São Paulo, Filipão. Eu acho que a sua opinião, a minha é igual à sua, só que, na minha opinião, o São Paulo foi muito mal no mercado. Eu concordo plenamente com você, Matheusão, e para mim tem uma situação muito clara. Quando você traz o Vitor Sá, é um jogador que eu não traria, tá? É o que você falou. A minha lembrança, e eu gostava, achava um bom jogador em tempos de Botafogo, achava que era um cara de beirada de campo, que, porra, ia bem. Não era um fenômeno, mas era um cara que ia bem no Botafogo, teve bons momentos no Botafogo, o Botafogo pipoqueiro, que perdeu o título, ele era um dos principais jogadores. Mas, cara, o Botafogo, isso foi em 2023, foi 3 anos atrás, 2 anos atrás, que ele teve bons momentos, que eu me recordo. Cara, quem falar no chat que viu o Krasnodar do Vitor Sá jogar, cara, tá mentindo. E para mim tem uma situação muito grande, e uma situação muito, muito importante, que é a seguinte: é um cara de 32 anos, com um contrato caro, que vai se encerrar quando ele tiver 35 anos. Ou seja, vai estar em um declínio técnico. A não ser que ele seja o Cristiano Ronaldo, ele vai estar em um declínio técnico. Mas
Para mim, a situação principal dessa questão é: você paga caro num jogador que não vai resolver seus problemas, não vai ser aquele cara que vai sanar seus problemas e falar, ó, agora a gente tem um ponto esquerdo. Esse cara é o nosso ponto esquerda pelos próximos anos. Ele não sana esses problemas. Um cara caro, vai receber um salário muito caro, com uma idade já elevada, e para mim, o principal, Matheusão, você tira espaço da sua molecada. Eu acho que esse, para mim, é o principal. Eu preferia que o São Paulo não contratasse ninguém e até o fim da temporada tivesse Ferreirinha e Arthur como os titulares e Luke e TT como reservas imediatos, do que contratasse o Vitor Sá. Eu posso, essa minha frase pode envelhecer mal, ele pode jogar, jogar muita bola, como jogou o Arthur, por exemplo. O Arthur, na minha opinião, foi uma contratação diferente do perfil que o São Paulo faz e que tá rendendo bons frutos ao São Paulo. É um cara que hoje eu não consigo ver o Arthur fora do time titular do São Paulo. Mas, enfim, não é um cara que, na minha opinião, vai sanar esses problemas. Tomara que sane, tomara que seja o camisa 11, entre aspas, né? Que seja o ponta esquerda do São Paulo pelo restante da temporada, cale minha boca. Mas eu, honestamente, não vejo sentido nessa contratação, porque você vai tirar espaço da sua molecada. Uma molecada que, no futuro, você, se elas for um espaço, você vende por muito mais caro. O São Paulo caiu nesse problema com o William Gomes. O William Gomes foi perdendo espaço, teve chance aqui e ali. Numa Libertadores do meio dia coloca ele para jogar e depois não coloca mais. E o São Paulo vende ele por preço ridículo. E hoje, inclusive, estava vendo recentemente, vai me falhar a memória quem estava agora nos Estados Unidos, entrevistando um torcedor do Porto, né, um portista, e eles amam o William Gomes. O Atlético de Madrid, nessa janela de transferências, já sondou a situação do William Gomes. Era um cara que poderia ser muito melhor aproveitado no São Paulo, e a gente vendeu por um preço muito baixo. Mas enfim, Matheusão, eu acho que essa, para mim, é o ponto principal. São Paulo acaba tirando espaço da sua molecada que, no final do ano, podia valer muito mais do que ele sendo a terceira e quarta opção vão valer, Matheusão. Eu acho que o único acerto do São Paulo na venda do William Gomes é a mantença de uma porcentagem na venda futura, porque além de clube formador, salvo engano, o São Paulo tem direito a 20% da próxima venda. Fora isso, eu acho que foi uma das piores vendas da história do São Paulo, porque era um garoto que desde a base vinha representando muito. Eu acompanhei ele nas categorias de base de São Paulo, jogava muito, e a justificativa para a venda é que ele não teria minutagem futura com o treinador. Eu acho que eu nunca tinha visto uma justificativa dessa, perder um garoto desse. É claro que assim, lógico, né? Existem muitos prismas, muitos cenários, muitos vieses em que um jogador vai bem na base, sobe e não corresponde. Mas o William Gomes sequer teve oportunidades, e nas que teve ele conseguiu, fez gol no Vitória, fez gol no Cruzeiro fora de casa. Podem se lembrar aí no Campeonato Brasileiro que ele estava. Sinceramente, eu acho que era um jogador que tinha muito ainda para devolver para o São Paulo e que o São Paulo se desfez, assim como outros, né? O São Paulo se desfez do Henrique Carmo, se desfez do Ferreirão, do Matheus Alves, e assim o São Paulo vai dilapidando a principal joia que tem, que é justamente a sua categoria de base. Como você bem disse, Filipão, quando chega um jogador como o Vitor Sá, e assim, eu espero que o Vitor Sá jogue como o melhor de todos que já passaram como ponta no São Paulo. Eu torço muito por ele, espero que ele possa fazer gols, que não é a característica dele, inclusive, mas que ele consiga ir bem no São Paulo. Eu torço para que o São Paulo ganhe a Sul-Americana realmente com o gol dele, mas, sinceramente, não se justifica pelo que a gente vê no São Paulo Futebol Clube. Um cara como o Vitor Sá, que estava lá no Krasnodar, chegar ganhando R$1 milhão e ter um contrato longo, sinceramente não é aquilo que eu espero que o São Paulo Futebol Clube faça no mercado de jogadores. Eu espero ainda que o São Paulo se movimente, porque o São Paulo, na minha opinião, tem uma carência ainda de alguns setores. Um deles é a volância e o outro é a zaga, como você bem citou, até porque o Robert Arboleda, ele foi reintegrado, mas a gente não sabe até que ponto podemos contar com ele, né? De repente, pode acontecer algo como aconteceu no dia do jogo. O Internacional oficializou a contratação do meia Caleb, ex-São Paulo, como reforço para a sequência da temporada. O jogador, que passou pelas categorias de base do tricolor antes de seguir carreira em outros clubes, chega ao Colorado para aumentar as opções no setor de criação. A negociação foi concluída nos últimos dias, e Caleb assinou contrato com o clube gaúcho, tornando-se mais uma peça à disposição da comissão técnica para a disputa do Campeonato Brasileiro e demais competições do calendário. Embora tenha iniciado sua trajetória no São Paulo, Caleb não chegou a se firmar no elenco principal do clube paulista. Após deixar o tricolor, construiu sua carreira em outras equipes do futebol brasileiro, ganhando experiência e sequência de jogos até despertar o interesse do Internacional.